Olá a todos, quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão participando de mais essa atividade do CERJ. O meu nome é Jano Alves de Souza. Nós vamos hoje conversar um pouco a respeito da prevenção do suicídio nas pessoas que apresentam ideação suicida. Nós abordaremos especificamente a nossa participação como espíritas, como tarefeiros espíritas, o papel da casa espírita nesse processo. Para iniciarmos, então, o nosso estudo, nós abrimos uma mensagem do livro Fonte Viva, abrimos ao acaso e vamos ler para poder nos prepararmos, fazer também a nossa oração e, em seguida, trazermos o tema proposto. A mensagem é a de número 124, conforme falamos, do livro Fonte Viva, intitulada Não Te Canses. E começa com uma citação da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E os comentários de Emmanuel se seguem. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao perceber, admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Então vamos à nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nossos queridos amigos espirituais, aqui nos encontramos para mais uma atividade doutrinária do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos ligar ao alto e conseguirmos atingir a compreensão mais plena daqueles ensinos que nos são repetidos há tanto tempo, a fim de que possamos assimilá-los com conveniência, sabendo aplicá-los no nosso dia a dia. Que os amigos espirituais possam envolver a cada um que neste momento se encontra ligado a essa atividade. Que em cada lar possa um amigo espiritual estar presente, abençoando a cada um
desses participantes, envolvendo-os nos seus fluidos benfazejos, a fim de que a mensagem possa atingir os corações, promovendo as modificações necessárias. Antecipadamente, Senhor, agradecemos por todo o amparo que sabemos não nos falta jamais. Muito obrigado, Senhor. Então, meus irmãos, como havíamos comentado, vamos conversar hoje sobre a prevenção do suicídio, a parcela que nos compete como espíritas, tarefeiros espíritas, nesse processo. Para isso, nós vamos, então, compartilhar algumas telas. Nós queremos lembrar que esse tema já foi também abordado em parte no nosso seminário de atendimento espiritual estadual do CERJ, que ocorreu no mês passado. E como houve interesse, vamos trazer alguns aspectos a mais nesse assunto, nesse momento. Então, nós podemos dizer que o suicídio, desafortunadamente, ainda é frequente na humanidade. Nós podemos conceituar o suicídio como um ato deliberado em que o indivíduo atenta contra a própria vida. É um resultado de um julgamento equivocado que o indivíduo realiza e que ele acredita que o suicídio seja uma solução para uma situação que ele considera sem saída. Mas nós entendemos que isso é uma ilusão de solução. Quando nós falamos de um julgamento que o indivíduo realiza, nós estamos falando de uma avaliação cognitiva, de um discernimento. Para nós podermos julgar alguma questão, precisamos ter todos os elementos à mão. E nosso julgamento será melhor ou pior, mais preciso ou menos preciso, mais correto ou menos correto, de acordo com esses elementos que nós temos. Então, a pessoa, frente a uma determinada situação em que ela julga sem saída, algumas delas podem, nesse seu julgamento, decidir, então, interromper a vida. Existem vários elementos que participam desse processo e nós vamos ver mais adiante. Mas nós ressaltamos, em todas essas circunstâncias, o suicídio será sempre a escolha indevida. O suicídio ele causa prejuízos muito graves, tanto para o indivíduo, no que diz respeito àquilo que o espera na vida espiritual, pelas consequências do ato infeliz, e também na encarnação seguinte e nas outras encarnações, porque será necessário que aquele indivíduo passe novamente pelas mesmas experiências que o levaram nessa ocasião ao suicídio, acrescido ainda de outros problemas oriundos desse ato de rebeldia. Traz também prejuízos graves para a família. São consequências muito sérias para aquelas pessoas que convivem, tendo em vista o trauma grande que essas pessoas passam pelo suicídio de algum familiar. E também traz prejuízos àquelas outras pessoas relacionadas, aos amigos, né, aos companheiros de trabalho, de quaisquer atividades. Existem informações que, para cada suicídio, 6 indivíduos sofrem diretamente as consequências. Mas, em outros estudos,
se falam até em 20 e até em 40 pessoas que sofrem mais direta ou menos diretamente a influência de cada suicídio realizado, de forma que isso traz um prejuízo muito grande para a humanidade. Todos os esforços de todas as pessoas são válidos para nós evitarmos, então, o suicídio de quem quer que seja, né? Todos os esforços devem ser empregados. A ciência tem se dedicado a estudar esse fenômeno. E o suicídio tem sido estudado, ora, como um fenômeno social, ora, como o resultado de problemas de saúde mental, como problemas de natureza biológica. E nós não temos dúvida, né, de que todos esses estudos são fundamentais e chegaram a verdades, principalmente a de que o suicídio seria algo complexo, o resultado de uma interação complexa entre esses aspectos sociais, biológicos, psicológicos, questões, né, das experiências da vida presente. Mas, desde a época de Kardec, né, que os espíritos nos mostram que no fenômeno do suicídio há ascendentes relacionados às experiências vividas em encarnações anteriores, a cristalizações na personalidade que foram desenvolvidas ao longo das encarnações, as questões da causa e efeito, o determinismo da nossa evolução e também aspectos do intercâmbio mental obsessivo. Dessa forma, nós somos obrigados a entender que o fenômeno do suicídio é um fenômeno espiritual. E quando nós falamos que é um fenômeno espiritual, nós não estamos desmerecendo todos os estudos que são feitos pela ciência. Ao contrário, eles todos são importantes e trazem informações muito verdadeiras. No entanto, as raízes dos processos sociais, das questões da saúde física e mental, da biologia, estão entranhadas na nossa realidade espiritual. Por isso, então, nós entendemos que o aspecto espiritual engloba todos os demais. Mas quando nós formos abordar um paciente, um indivíduo, com a ideação suicida, nós precisamos ter em mente todos esses aspectos de que nós já temos conhecimento na atualidade, os aspectos espirituais, sociais, biológicos, psicológicos, médicos, né? Bem, o fato é que o Espiritismo, conforme nós falamos, tem contribuições a oferecer para a compreensão das causas primordiais do suicídio e a sua prevenção. Os centros espíritas têm sido procurados por indivíduos com ideação suicida. E nós, como tarefeiros, precisamos oferecer o auxílio, e um auxílio que seja efetivo. Para isso, é necessário que nós nos capacitemos para podermos colaborar com segurança nesse propósito. Bem, nós trazemos aqui um mapa, né, do suicídio no mundo. Isso tem uma finalidade de nos mostrar alguns aspectos. Nós vemos aqui, né, os diversos países do mundo e eles estão coloridos, com cores diferentes. Esses países que estão pintados de vermelho são aqueles onde há um número maior, uma taxa de suicídios maior, ou seja, o número de suicídios por 100 mil habitantes por ano. Então, nós vemos que na Ásia,
seria a região do planeta com o maior número de suicídios, seguida pela América do Norte, pela Oceania, a Europa, aqui também na América Latina, alguns países, mais ao sul, principalmente. O Brasil, nós podemos ver aqui que está colorido de azul, porque está entre aqueles países em que a taxa de suicídio não é das maiores. No entanto, tendo em vista a população brasileira ser grande, o Brasil, em números absolutos, é o 10º país com maior número de suicídios no mundo. Outra informação importante é que existem dados de que essa taxa de suicídios, ou seja, o número de indivíduos para cada 100 mil habitantes por ano que comete suicídio, aumentou nos últimos 10 anos. De qualquer forma, nós não somos e não estamos entre aqueles países com maior proporção, então, de suicídio. Existem algumas particularidades, por exemplo, os homens se suicidam até 3 vezes mais do que as mulheres. No entanto, as tentativas de suicídio são mais frequentes nas mulheres, o que significa dizer que os homens, em geral, escolhem meios que são mais prováveis de atingir esse objetivo. Há também alguns grupos que estão mais sujeitos a isso. Aqueles que estão na pobreza extrema, pessoas com não, as pessoas com se participam, né, dos grupos como os gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, pessoas com distúrbios mentais, pessoas que têm uma característica de maior impulsividade, baixa autoestima, vítimas de bullying, aqueles que têm casos de suicídio na família, entre outros. É importante também nós lembrarmos que entre os 15 e os 29 anos, o suicídio tornou-se a terceira causa de mortes, atrás apenas dos acidentes automobilísticos, em particular, e os homicídios. Então, vemos que é uma situação delicada, essa em que vivemos em relação ao suicídio e que seremos chamados, então, a prestar alguma colaboração. A prevenção do suicídio, ela tem sido feita, né, em muitos países e tem se obtido resultados. Por exemplo, na China se conseguiu uma redução significativa com medidas como, por exemplo, a substituição de pesticidas que eram mais agressivos por outros menos agressivos, que muitas pessoas se utilizavam desse instrumento. Então, vejamos que há meios diversos para se trabalhar a questão do suicídio, ajudar nessa redução. Existem também abordagens, né, psicológicas, médicas, sociais, que são utilizadas. Mas é importante nós termos em mente que a prevenção do suicídio não se limita à rede de saúde. Isso é reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, como nós podemos ver nesse texto que estamos apresentando. Então, ele diz assim, que a prevenção do suicídio não se limita à rede de saúde, mas deve ir além dela, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos na sociedade que poderão colaborar para a diminuição das taxas de suicídio. E, no mesmo texto, informam que é correto incentivar espaços de promoção de saúde na comunidade, como a realização de grupos de autoajuda nas igrejas e escolas, associações e ONGs. Naturalmente, não fala aqui dos centros espíritas, mas, quando se fala das igrejas, nós também nos incluímos nesse grupo, né, dos religiosos que participam, então, de alguma forma, desse processo de prevenção. E a Casa Espírita, o espiritismo, os espíritas de boa vontade, as casas espíritas têm uma grande participação, né, devem ter uma grande participação nesse processo. Então, vamos ver aqui, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, no capítulo 24, diz assim:
que o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio. Veja, nós falamos que há um julgamento equivocado. Exatamente isso que o Manuel Fluminense está nos falando nesse momento. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que seu gesto produz naqueles que o amam, como perde a capacidade de discernimento. Apega-se à ideia do suicídio como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala no íntimo empurram o enfermo para a saída sem retorno. Esse texto é muito importante para nós entendermos que o suicídio é um processo, e nesse processo nós podemos, portanto, interferir em alguns momentos. Podemos atuar de forma preventiva. Então, quando nós falamos suicídio é o ato concluído. Mas nós, para cada suicídio, nós temos um grande número de pessoas que têm a ideia do suicídio, a ideia de morte. Essa ideação ela pode variar em extremos, desde a sensação da pessoa que diz assim, eu gostaria de morrer, mas ela não está pensando em efetivamente atuar de forma a terminar a sua existência, mas pensa em morte como solução. Talvez tão bom se eu morresse, resolveria as questões. Então, varia desde isso até mesmo aquela pessoa que pensa, de fato, em dar cabo da própria vida. Existe uma outra etapa que seria do planejamento, e é aquela das tentativas. Então, quando a pessoa tem as tentativas de suicídio, isso nós dizemos que ele tem um comportamento suicida. Então, a ideação, ela não é exatamente, faz parte exatamente do comportamento suicida, por definição, mas nós precisamos estudar junto. Por quê? Porque o processo, em geral, se inicia na ideação. Existem algumas dúvidas com relação a isso, no sentido de o quanto o indivíduo que tem a ideação suicida, ele de fato chega ao suicídio ou à tentativa de suicídio. No entanto, na literatura espírita, nós vemos vários exemplos em que essa escalada da ideação para o planejamento para a tentativa são apresentados. Nós, então, achamos que é um conceito correto nós entendermos que a ideação seja, de fato, um fator de risco para a chegada a uma tentativa e talvez até mesmo ao êxito nessa ideia, nesse ato do suicídio. Então, esse é um processo, é uma construção, é uma escalagem, né? A maioria, felizmente, não passa da ideação para a tentativa e para o suicídio de fato. O importante é nós entendermos que mesmo aquele que tem a ideação de suicídio tem essa ideação porque tem algum tipo de sofrimento e ele merece, então, um atendimento, um acompanhamento. E também pelo fato de ser um fator de risco para que se chegue a uma tentativa, nós precisamos pensar que este é um momento importante para nós interferirmos, podendo, então, evitar esse desfecho fatal. Essa intervenção não será tão somente dos nós espíritas, mas nós também podemos oferecer a nossa contribuição àquele companheiro que nos busca com essa problemática. É importante que nós, costumeiramente, entendemos que o suicídio ele decorre sempre de algum infortúnio na vida. Kardec já se lançou a estudar isso. Kardec faz uma certa categorização dos suicídios. Kardec divide em 3 grupos os suicídios. O primeiro deles, o que ele chama de suicídio involuntário. Bem, na definição que se dá do suicídio, o suicídio é sempre um ato voluntário. O que ele diz de suicídio involuntário? São aqueles relacionados a situações, a estados de grande desequilíbrio mental
que na época, né, se chamava de loucura. Loucura é uma palavra que prescinde de, ou melhor, que ela não tem um sentido muito perfeito, né? Mas seriam daquelas pessoas que estão fora da razão por completo, de tal maneira que aquilo não há deliberação para a morte, é feito sem uma participação consciente. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, no capítulo que fala sobre o amigo beletrista, ele ali esclarece que aquele indivíduo havia cometido suicídio num estado de grande desequilíbrio mental, em que ele não teve participação consciente daquilo. Na verdade, ele nem se lembrava de ter realizado o ato. E, por isso, não carregava consigo as consequências conscienciais pelo suicídio. A sua responsabilidade se restringia a ter deixado o seu desequilíbrio chegar àquele ponto. Então, esse não é nós não vamos estudar esse tipo de suicídio aqui. Existiria um outro tipo de suicídio também, que são os suicídios inconscientes, de acordo com Kardec, ou perdão, suicídios indiretos, né? Aquele em que o indivíduo desgasta seu corpo físico até a morte prematura pelos abusos, pelos exageros, pelos desequilíbrios. Também, embora de fato isso seja muito sério para o espírito, não é o assunto a que nós vamos nos deter aqui. Então, Kardec fala daqueles casos de suicídio que eram pela desistência das provas, das expiações, que seriam os infortúnios da vida. E nós temos sempre em mente que esses infortúnios são a causa do suicídio. Bem, nós sabemos que eles funcionam efetivamente como fatores de risco para que a pessoa decida pelo suicídio, mas não são os únicos fatores. De modo que muitas pessoas que passam por infortúnios semelhantes, ou até pessoas que passam por infortúnios muito mais sérios, não se lançam ao suicídio, enquanto que outros, em situações menos graves, podem optar por esse ato, né? Então, existe uma extensa lista de circunstâncias que podem ser consideradas razões para o suicídio por aquele indivíduo que o perpetra, sem que ele se dê conta de que muitos outros fatores estão envolvidos, que nós vamos ver mais à frente um pouco. Então, na revisão da literatura espírita, nós vemos, né, pessoas com doenças graves, com pobreza extrema, com a ocorrência de perda de entes queridos, com situações problemáticas com seus filhos, com reveses da fortuna, problemas afetivos, questões de abandono, de abusos, humilhações, o remorso, a vergonha, ou a combinação de tudo isso, ou de vários desses elementos, sendo o fator identificado que levou o indivíduo, então, ao suicídio. Mas nós falamos anteriormente que a decisão pela interrupção da vida ela é o resultado de um juízo, de um julgamento. E ele vai tomar essa decisão, vai estabelecer essa sentença, né, para si mesmo. Mas, como nós falamos anteriormente, todo julgamento requer a utilização de uma série de recursos para que nós possamos, então, fazer esse julgamento. E nós nos valemos desses recursos, às vezes até inconscientemente. Então, os infortúnios, as expiações e as provas, como nós podemos ver aqui nesse quadro, eles participam desses elementos que podem funcionar como fatores de risco para a indução do suicídio. Mas também nós temos que levar em conta características psicológicas, de personalidade que esse indivíduo traz. Essa personalidade, essas características psicológicas são adquiridas não somente nas experiências dessa vida, embora isso seja muito importante também, as experiências prévias passadas nessa encarnação, mas também pelas experiências pregressas em outras encarnações, de forma que a pessoa pode já vir com uma característica que favoreça esse fenômeno. Questões relacionadas à sociedade, à cultura, né, em particular, os preconceitos, as agressões,
os comportamentos agressivos que a sociedade tem contra determinados grupos também pode contribuir de forma significativa. As crenças que o indivíduo traz consigo, as concepções da vida, ou a falta de crença, né, também interferem de forma importante. Kardec nos diz, né, que o conhecimento, a certeza, né, na sobrevivência do espírito, que a doutrina espírita nos proporciona, ela é de forma a mudar por completo o ponto de vista sobre o qual o indivíduo entende a vida presente. E isso tem consequências enormes sobre a aceitação dessas situações, desses infortúnios, dessas expiações e provas, que muitas vezes são o fator identificado que podem fazer com que a pessoa pense em interromper a sua existência. Por outro lado, a falta dessas crenças, as concepções materialistas, são um importante fator de risco para empurrar a pessoa para esse comportamento. Também comportamentos alheios podem ter um papel importante impulsionando, talvez, estimulando a pessoa para essa tomada de decisão fatídica e infeliz do suicídio. Abusos que possam ser perpetrados e tantos outros problemas, né, que nós vimos, por exemplo, na lista daqueles que mais suicidam, existem pessoas que passaram por bullying, por exemplo, e tantas outras situações. Existem também outros fatores de risco e fatores protetores diversos. Por exemplo, existem fatores que induzem ao suicídio, por exemplo, por imitação, né? Então, livros que falam sobre o suicídio apresentam de forma detalhada o ato, sem haver algum tipo de abordagem moral, também podem fazer com que pessoas, né, que já tenham esse pensamento tenham aquele ímpeto e acabem realizando da mesma maneira. Nós espíritas sabemos a participação dos processos obsessivos em muitos casos de suicídio. A indução obsessiva ao suicídio daqueles espíritos que são vingadores, às vezes ao contrário, até espíritos que têm uma paixão por aquele que é encarnado e quer que aquele indivíduo esteja perto dele. Mas, por outro lado, conhecemos a ação protetora dos bons espíritos. Então, nós podemos favorecer a ação dos bons espíritos, diminuir a ação obsessiva, estaremos trabalhando na prevenção. E também sabemos do efeito protetor que o espiritismo possui. Então, vejamos que a decisão, esse juízo, é tomada de acordo com uma interação complexa entre todos esses elementos. Todos eles são oportunidades de intervenções preventivas. São situações que nós poderemos intervir e proporcionar, então, maiores chances de a pessoa vencer essa ideação suicida. Então, a abordagem inicial do indivíduo com ideação suicida na casa espírita deve ser sempre, né, do acolhimento. Nós devemos acolher essas pessoas, recebê-los, né, com boa vontade, com respeito, não julgando, sabendo ouvir. Imagine se nós julgarmos esse indivíduo, emitirmos o nosso ponto de vista de que aquela pessoa ela está equivocada, mas se nós fizermos isso de maneira descaridosa, nós espantaremos aquela pessoa tão somente, não ajudaremos, né? Se não tivermos acolhimento, respeito e não julgamento, nós não vamos conseguir ajudar essas pessoas. Nós precisamos trabalhar essas ideias. Não adianta só também nós acolhermos, nós precisamos ajudar o indivíduo a modificar esses elementos que fazem parte desse julgamento. Precisamos trabalhar alguns aspectos psicológicos. Por exemplo,
esses pacientes, essas pessoas em geral, elas trazem uma falta de flexibilidade mental, com uma ideia de controle sobre as coisas. Trazem um sentido de desesperança, ou seja, não há solução para o seu problema. Nós vamos mostrar que não, que na vida tudo tem solução. A página que nós abrimos aqui nos mostra isso, né? Frente àqueles sofrimentos que pareciam sem solução, nós vemos que aquilo, na verdade, tinha um propósito de fazer com que aquele indivíduo saísse melhor ao final dele, né? Devemos trabalhar a desconstrução do conceito de morte como solução. Na verdade, o suicídio não é a solução, um grande problema que a pessoa cria para si. É uma ilusão, é um canto da sereia que atrai a pessoa, que fica sem discernimento ou com comprometimento do discernimento e acaba agindo dessa forma. Nós precisamos mostrar que não, que esse não é o caminho melhor a se seguir, não é um caminho aceitável, né? Nós devemos apresentar, né, de uma forma cuidadosa a questão das consequências espirituais que o suicídio traz para o indivíduo. Nós precisamos ter em mente que nós estamos falando com pessoas que necessitam desse esclarecimento, mas são pessoas que nós não conhecemos, não sabemos até onde eles toleram as informações. Então, precisamos ser cuidadosos, né? Lembrarmos que no trabalho de assistência espiritual a quem quer que seja, no atendimento fraterno, numa conversa que tenhamos com alguém, nós precisamos ser instrumentos do bem e nos ligarmos ao alto, ligarmos à nossa intuição, né? Com a nossa boa vontade, nosso desejo sincero de servir, seremos com certeza intuídos nesse processo para nós não avançarmos além do que devemos. É interessante despertar a pessoa para os seus deveres, porque naquele momento, graças a uma característica egoísta que quase todos nós trazemos, aquela pessoa pensa em fugir ao seu problema e esquece das pessoas amadas que estão ao seu lado, de tantas outras pessoas que com ela estão relacionadas. No livro O Drama da Bretanha, no capítulo intitulado A Vitória do Obsessor, há um importante relato de uma conversa que o Alexis, um dos personagens, tem com a Andrea, que é a pessoa que comete suicídio. Ele tenta dissuadi-la dessa decisão do suicídio e ele alerta para os seus deveres de uma maneira muito interessante. Então, é um livro que nos ajuda muito a entender como nós devemos abordar esses casos, né? Esse capítulo nos ajuda a entender qual deve ser a nossa abordagem. Buscar junto à pessoa a aceitação dos fatos, né? Sem desespero, compreender o sentido da vida, e nesse aspecto a doutrina espírita tem muito a colaborar, nos trazendo, né, de maneira insofismável a realidade do espírito, a sua pré-existência, a sua sobrevivência. Então, a doutrina espírita tem um papel muito importante, e nós devemos levar a doutrina espírita a essas pessoas. Às vezes se fala que nós lidamos com pessoas que não são espíritas, precisamos ter cuidado em como realizar isso. Sim, nós precisamos ter cuidado. Mas nós precisamos ser muito sinceros, dizer, olha, da nossa parte, estamos convictos da realidade do que a doutrina espírita nos ensina. Então, gostaria de lhe apresentar esses aspectos. Nós precisamos associar a esse processo a oração, o passe, a água fluidificada, a leitura. Vamos nos lembrar que o indivíduo, quando o indivíduo pensa, ele modifica o fluido ao seu redor. Então, os pensamentos que são trazidos pela pessoa que tem a ideação suicida são pensamentos que fazem com que os fluidos espirituais que o cercam estejam adensados, perturbando muitas vezes o discernimento. A oração, o passe, a água fluidificada terão um importante papel colaborando, então, na dissipação dessas energias densas, na substituição por fluidos melhores, que permitirão, então, um melhor
discernimento. Ao mesmo tempo, isso ajuda a desfazer as ligações com espíritos que, porventura, estejam ligados e induzindo ao ato do suicídio. Esses espíritos, muitas vezes, são encaminhados para atendimento na casa espírita. Então, todos esses são elementos que ajudam a fazer essa desvinculação com as mentes infelizes e favorece a vinculação com as mentes felizes, que vão proporcionar ao indivíduo aquele elan pela vida, a coragem para enfrentar as lutas, não é? A esperança, ou seja, todos aqueles estados mentais que são protetores contra a ideia do suicídio e o ato do suicídio. Por fim, nós precisamos entender que se o indivíduo tem uma ideação suicida importante, se ele tem planejamento de suicídio, ou se ele tem uma história de tentativa de suicídio, ele precisa do acompanhamento de profissionais, médico, psicológico. Nós devemos sugerir isso às pessoas, né? Nós não poderemos, será uma negligência de nossa parte, percebermos que a pessoa traz características de um estado psiquiátrico qualquer, alguma alteração na esfera mental, como um quadro depressivo grave, etc., e nós não sugerirmos também o tratamento profissional, porque isso é demonstrado que existem vantagens muito grandes na abordagem profissional, né? A capacidade dos profissionais de ajudarem no processo de prevenção do suicídio é demonstrada em todos os estudos. Então, isso nós não devemos deixar de fazer, né? Nós não poderemos substituir o trabalho do profissional, lembrando que nós vamos trabalhar nos aspectos espirituais daquele caso. Depois, nós teremos a continuidade. Esse indivíduo recebeu um tratamento, um atendimento inicial, né? Mas nós daremos continuidade através do que a gente chama do acompanhamento fraterno. Bem, que inclui o quê? Nós acompanharmos esse indivíduo, né? No sentido dele receber a fluidoterapia, né? Através do passe, da água fluidificada. Nós incluirmos os nomes dessas pessoas nas nossas listas de orações, de radiação, né? Buscarmos a integração dessa pessoa à casa espírita, ao grupo de frequentadores, para que ele possa ter uma rede de apoio. Podemos colaborar com o processo desobsessivo, quando indicado, né? Das reuniões mediúnicas. Favorecer desses indivíduos a frequência às reuniões doutrinárias, a leitura, o estudo da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é libertadora, né? Então, nós acolhemos o indivíduo e oferecemos recursos para que ele possa, por si mesmo, se libertar do problema que traz. E nós precisamos ter em mente que ninguém vai resolver o problema do outro. Nós não podemos prometer solução para ninguém, porque só a pessoa soluciona as suas questões. Nós próprios estamos na doutrina espírita solucionando por nós mesmos os nossos problemas. Não é que nós não os tenhamos, estamos nesse processo. Aquele que chega, nós vamos funcionar como alguém que tem um pouco mais de experiência e vai ajudá-lo para que ele faça o mesmo caminho. Sobretudo, é fundamental que a pessoa se dedique ao trabalho altruísta. O trabalho altruísta é uma terapia muito importante. Se as pessoas soubessem o efeito positivo que o altruísmo tem nas suas vidas, ninguém deixaria de fazer isso. Isso é realmente modificador na vida do indivíduo. Modifica o seu estado vibratório, afasta espíritos que estejam, porventura, vinculados. Então, é importante que essa pessoa adira ao trabalho na casa espírita, ao trabalho altruísta fora da casa espírita. É necessário ele sair de dentro de si, né? Mudar o paradigma do egoísmo pelo paradigma do altruísmo, que é o que nós estamos tentando fazer conosco mesmo. A questão do autoconhecimento também é muito importante, porque, às vezes, o que leva o indivíduo a uma tentativa de suicídio é o fato de ele ser uma pessoa impulsiva.
Trabalhar a impulsividade pode ser um aspecto muito importante. E também nós devemos nos lembrar, né, a necessidade da assistência e promoção social desse indivíduo quando necessário. Às vezes a pessoa busca numa grave situação social, e isso pode também ser um instrumento de prevenção, reduzindo, diminuindo, então, os sofrimentos que aquela pessoa traz. Então, nós vamos voltar àquele quadro que foi apresentado e vemos que nós podemos atuar mais ou menos em todas esses itens que aqui estão colocados. Na minimização dos infortúnios pelos quais a pessoa passe, né? Colaborando para a modificação dos seus aspectos psicológicos e de personalidade, com a doutrina espírita, com o estudo da doutrina espírita, a prática no trabalho, né? Os diálogos, tudo isso ajuda muito a pessoa a atenuar essas características ao longo do tempo, naturalmente, né? Nós, como espíritas, devemos nos posicionar com relação àqueles abusos que existem na sociedade. Podemos trabalhar as crenças desse indivíduo a fim de que ele possa, então, entender o sentido da vida. Devemos também atuar junto aos processos obsessivos, ajudando para que a pessoa se liberte desses processos obsessivos e, ao mesmo tempo, trabalhando para que elas possam se ligar com a espiritualidade superior. Sobretudo, né, nós que fomos também salvos pela doutrina espírita, se não fomos salvos do suicídio, fomos salvos da inutilidade, da indiferença, de tantas outras coisas, nós também vamos transmitir esses benefícios da doutrina espírita àquelas pessoas que se encontram nessa situação. O nosso tempo está se encerrando e nós queremos, então, dizer que isso foram apenas algumas pequenas pinceladas sobre o assunto, né? Todos têm oportunidade de se aprofundar no tema e devem. E vamos fazer, então, a nossa oração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, os benfeitores amigos, pelo amparo ao longo desse trabalho, e na casa de cada um possam os benfeitores espirituais estarem presentes, envolvendo a cada um desses que assiste a essa atividade, a fim de que todos possamos nos liberar daqueles fluidos malfazejos que porventura nos envolvam, abrindo espaço para a recepção de fluidos novos. Nós podemos absorver pela nossa mente, distribuir por todo o nosso organismo e assim, Senhor, favorecermos a nossa saúde física, mental, espiritual. Que as tuas bênçãos vertam abundantes, Senhor, sobre cada um de nós. Recebe o nosso agradecimento, Senhor, por todo o amparo em todos os momentos das nossas vidas. Nosso muito obrigado, Senhor. Despede-nos na tua paz.